Muito bem, amados, com a graça de Deus, estamos chegando ao 22º encontro, tratando do livro de Apocalipse. Lembrando que os selos estão sendo abertos, não o livro. No livro tem a história da humanidade, de começo, meio e fim. Está nas mãos de Deus. Então, João está vendo Jesus quebrando os selos e as coisas acontecendo. Ou seja, os selos foram quebrados às vistas de João. Ele viu a coisa acontecendo. E hoje nós chegamos ao quinto selo. Quando os 4 primeiros selos foram abertos, foram quebrados, algo imediato acontecia na Terra. Aconteceu na Terra. Mas agora a coisa ficou um pouco diferente. Porque João vai ver Jesus quebrando o quinto selo e algo vai acontecer lá onde eles estão. Lá no céu. Acontece lá. Vamos ao texto? Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 9, está escrito assim: Quando ele, Jesus, abriu o quinto selo, João viu debaixo do altar. O altar é um local de sacrifício. A Igreja Católica Romana usa o altar em suas igrejas, as igrejas protestantes usam o púlpito, mas o altar que ele está vendo aqui é um altar que é um altar usado para sacrifício, era o altar do sacrifício. Então ele vê debaixo do altar, no local de sacrifício, as almas daqueles que tinham sido mortos, e por 2 motivos. Está escrito aí. Primeiro motivo, por causa da palavra de Deus, por causa do Logos, o Logos que existe desde o princípio, a palavra do Senhor que está aqui entre nós desde o princípio. E o segundo motivo está aí, e por causa do testemunho que sustentavam, o testemunho que Jesus é o Cristo, a afirmação de que Jesus é o Cristo. Versículo 10. Clamava em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, lhe disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como igualmente eles foram. Ou seja, ainda vai chegar mais almas debaixo desse altar. Ainda tinha muitas almas para se encontrar com elas ali. Muito bem. Aqui nesse momento nós temos uma revelação de extrema importância. A Bíblia toda é a revelação de Deus. Deus vai se revelando aos poucos na palavra de Deus. E aqui nós temos uma revelação extremamente importante para nós. Que revelação é essa? As almas dos que já morreram e daqueles que ainda vão morrer, que defendem que Jesus é o Cristo, que creem na palavra de Deus, que creem que o Senhor é soberano sobre tudo. E essas almas dessas pessoas estarão sob os cuidados de Deus, mesmo após morte. Essas almas estarão sob os cuidados do próprio Deus. Estão num lugar que João descreve como debaixo de um altar. Esses irmãos estão mortos e estão aguardando o momento da ressurreição. Eles estão mortos, não estão ressurretos. Estão aguardando o momento da ressurreição. E eles estão conscientes. Eles não estão dormindo, apagados, em torpor. Eles estão conscientes, estão vendo o que acontece na face da terra. E eles falam: até quando, ó soberano Senhor, não julgas e vingas? Eles estão vendo as coisas acontecendo. Ou seja, eles estão conscientes. Ou seja, a morte física não nos separa de Deus. A morte física não pode nos separar de Deus. É a primeira morte, né? Esses irmãos que estão aqui, que João está vendo, clamando, eles foram fiéis até a morte. Por isso estão guardados por Deus. Estão ali guardados, debaixo do altar, porque foram fiéis até a morte. Satanás está fazendo o que pode e o que não pode para que os homens não entendam essa verdade. Olha só, que verdade é essa? É que se você morrer defendendo a Jesus como Cristo, e se você morrer fiel à palavra de Deus, obediente à palavra de Deus, depois da sua morte, a sua alma vai estar guardada pelo próprio Deus. Essas almas estão pedindo por
vingança, mas não é vingança pessoal. Você não vê ali, de repente, no meio daquelas almas, por exemplo, vamos fazer uma coisa bem estrúxula, a alma de Pedro falou assim, oh, você não vai me vingar de Nero que me mandou crucificar? Não é isso que elas estão falando. Elas pedem pela vindicação da glória de Deus, pela justiça divina, pelo pleno complemento da palavra de Deus. Até quando, Senhor, você vai deixar as coisas como estão? Isso não se manifesta realmente, não se apresenta, não cumpre o seu propósito. Essa é a pergunta que elas estão fazendo para o Senhor. Até quando, Senhor, você vai deixar isso acontecer? Olha só, se você olhar direitinho, essa aí não é a mesma pergunta que nós temos feito a Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia? Não é essa a pergunta que nós estamos fazendo a Deus? Até quando, Senhor? Diante de tanta violência, de tanto homem mau, até quando, Senhor? Diante de tanta injustiça, diante de tanta corrupção, de doenças, de pandemia, da carestia, da impiedade, da lascívia, da luxúria. Até quando, Senhor, só vai permitir isso? Não é a mesma pergunta que nós fazemos? Eu quero falar para você que as perguntas que essas almas fazem para Deus é que nós fazemos também. Até quando, Senhor? Até quando vai deixar as coisas como estão? Mas aquelas almas, aquelas, receberam vestiduras brancas e orientação para aguardar. Elas receberam. João viu, elas receberam vestiduras brancas e orientação, aguarde, aguarde. E nós vimos, o que nós vimos? Nós vimos, meu irmão, recebemos a mesma orientação do Senhor. Nós recebemos o Espírito Santo e a orientação, aguarde, até que a palavra de Deus se cumpra. Paulo vai escrever a Tito, na carta de Tito, capítulo 2, verso 11, eu vou ler para vocês, que está registrado aqui. Olha só. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões humanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Agora veja bem, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui está a palavra. Paulo vai escrever para Tito e é para nós. Nós recebemos o Espírito Santo e estamos aguardando a bendita esperança. Que bendita esperança é essa? A manifestação da glória do nosso grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. E ele completa, o qual a si mesmo se deu por nós. A fim de quê? A fim de remirmos de toda a iniquidade, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para ele mesmo, para si mesmo, um povo exclusivamente seu e zeloso de boas obras. Então, do mesmo jeito que aquelas almas receberam do Senhor a informação, aguarde, nós estamos recebendo aqui também, através do que Paulo escreveu a Tito. Aguarde a bendita esperança, mantenha ela, não perca ela, porque ela é real. É uma esperança real, é algo que realmente vai acontecer. É a manifestação gloriosa do nosso grande Deus e do seu Cristo, que está para acontecer. Na mesma medida que aquelas almas anelaram a manifestação gloriosa de Deus e do seu Cristo, nós cristãos vivos, da mesma forma ansiamos, anelamos por isso. É isso que nós esperamos, a manifestação de Deus, a revelação completa dele. Agora, que o Senhor Jesus quebrou o quinto selo, agora que João viu e João escreveu, nós entendemos perfeitamente que a morte física de um cristão não priva esse cristão da presença de Deus. Aquelas almas estavam descansando, não necessariamente dormindo. Estarão assim, até que se complete o propósito de Deus. Até que se complete o propósito de Deus. Pensa comigo um pouquinho. No tempo de João, que ele escreve essa carta de Apocalipse, quando essa carta começa a circular pelas igrejas perseguidas, os irmãos em Cristo que estavam sendo martirizados pelos próprios judeus, pelos romanos, eles quando leram essa carta, a coisa fortaleceu a fé deles. Pensa comigo, eles foram perseguidos pelos próprios judeus. Está aí o caso de Estevão, que foi apedrejado por judeu, não foi apedrejado por romano.
Depois vem o Império Romano martirizando as pessoas porque forçavam as pessoas a celebrarem culto ao imperador romano. E quando as pessoas falavam, não, eu não vou celebrar culto para o imperador romano porque eu tenho a Cristo, eu sou um cristão, culto somente a Deus, e essas pessoas eram martirizadas pelos romanos da forma mais bruta, eram queimados vivos, crucificados, lançados às feras. E são essas pessoas, nesse momento, que estão lendo essas palavras de João. Estão lendo essa informação e estão se sentindo fortalecidos. Olha, o Senhor está nos revelando que mesmo que a gente venha morrer na mão dos judeus ou na mão dos romanos, a nossa alma vai ser guardada pelo próprio Deus, vai ser guardada pelo Senhor. E no dia da ressurreição, nós voltaremos a nossa vida e nossa eternidade ao lado dele. Mesmo que nós sejamos mortos, mesmo que sejamos mortos pela nossa crença, o Senhor nos revelou aqui que nós estaremos com ele. Ainda hoje, não sofremos como eles sofreram. Hoje, nos nossos dias, pelo menos aqui no Brasil, nós não sofremos como eles sofreram. Mas eu te digo, meu irmão, nós sofremos algo muito pior. Muito pior do que o apedrejamento do judeu, muito pior do que a perseguição romana. É o que nós sofremos hoje, eu posso falar aqui no Brasil, dos nossos dias. Por quê? Porque Satanás agora não nos ameaça francamente, mas ele usa de armadilha contra nós. O cavalo branco e o seu cavaleiro usa e abusa do direito de enganar. E está enganando a muitos. E muitos no dia do Senhor, no dia do juízo, vão falar para o Senhor Jesus, mas Senhor, no teu nome até expulsamos demônios. E o Senhor vai responder para eles, não os conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não os conheço. É isso que Satanás está fazendo hoje. Ele não entra mais em luta franca e armada contra o cristão, mas ele cria um falso cristianismo que dá a impressão do ser humano que está seguindo a Cristo e na verdade não está. Está sendo enganado por lobos em pele de cordeiros. Essa é a artimanha de Satanás hoje. Não é mais aquela ameaça franca, mas aquela artimanha sutil, gostosa, que as pessoas ouvem, acreditam, gostam do que estão ouvindo e se embrenham por esses caminhos. E no dia do juízo, vai receber do Senhor essa informação, não te conheço. Não te conheço. Olha só, é certo que Jesus voltará e voltará logo. Mas também é certo que logo estaremos mortos se ele não voltar antes. Isso é certo. Aí a pergunta que fica no ar é o seguinte: onde você quer aguardar o dia da ressurreição? Olha, eu, particularmente, busco estar diante do altar com vestes brancas, repousando, aguardando pelo Senhor. E essa decisão é tomada agora, é tomada hoje. Aonde você quer aguardar a ressurreição? Junto com aquelas almas no altar, como João viu? Ou em outro lugar onde há choro e ranger de dentes? A decisão é você que toma. O caminho é você que traz. Se hoje o Espírito Santo bater no teu coração, abra a porta, deixe Cristo entrar e faça morada com ele. Parar por aqui. Logo estaremos vendo o sexto selo. Fiquemos todos na paz do Senhor e até lá.